Graça e paz. Creio que já ouvimos testemunhos que tocaram os nossos corações em ver a grandeza do Deus em quem nós cremos. Mas eu creio que ainda nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos ensinar através das tribulações. Quais são as lições? Aonde Ele deseja levar o nosso coração quando nós passamos por situações difíceis. Creio que todos já experimentaram dor, sofrimento, medo, ansiedade, angústia na calada da noite, desespero, choro, tristeza, incerteza, insônia, depressão, falta de apetite. Eu creio que muitos de nós já passamos por situações assim, por causa dos problemas que se agigantam em nossa vida. E nós vamos ler um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, e onde ele mostra, um pouquinho antes do texto que a gente vai ler, que Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Seja o que for que está dentro do seu coração, te ferindo, dentro do teu coração, provocando dor, tristeza, angústia, Deus é o Deus de toda consolação. E aquela palavra consolar eu gosto muito, que consolar ali é se colocar do lado, estar junto, caminhar ao lado. E Paulo, ele diz, nós temos um Deus que é um Deus de toda consolação. E nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre a tribulação exalta a Deus e solidifica a nossa fé. Foi exatamente o que nós vimos hoje. Irmãos que deram testemunho da graça de Deus na vida deles e como, após a tribulação, ou até mesmo durante a tribulação, a fé deles em Deus aumentou. E entenda, meus queridos, Deus ele não desperdiça nenhuma situação que envolve a sua vida. Deus aproveita cada uma das situações que você vive diariamente para falar contigo, para chamar a tua atenção, para despertar o que tem de melhor em você, tirando aquilo que tem de pior por meio da tribulação. E nós vimos aqui homens e mulheres dizendo o que Deus fez para tirar o de pior que nós temos para produzir o que de melhor Ele tem em nós. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos ler do verso 8 ao 11 do capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 11. Depois, se você quiser ver os versos que falam o Deus de toda consolação, é do 3 até o 5. Mas hoje nós vamos ler do 8 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 11, diz assim. Vamos nos pôr de pé, em reverência à palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações
de muitos. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nesses momentos que vamos meditar na Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, abrindo o entendimento, derrubando qualquer preconceito e tudo aquilo que possa impedir a nossa fé de crescer. E ajuda-nos a sairmos da Tua casa nessa noite fortificados pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Podemos assentar. A tribulação exalta a Deus e solidifica a nossa fé. Primeiro ponto e primeira verdade que a gente encontra nesse texto é o seguinte: as tribulações também afligem os servos de Deus. Ou seja, às vezes nós achamos que quando entregamos a nossa vida a Deus, os nossos problemas vão cessar. Mas aqui nós encontramos aquele que nós chamamos e reconhecemos como o grande apóstolo Paulo, o maior missionário que esse mundo já viu, que escreveu metade do Novo Testamento, um homem de fé, um homem que foi provado ao extremo, aqui confessando e dizendo que ele não tem intenção que os irmãos desconheçam as tribulações que ele passou ali na Ásia. A carta de 2 aos Coríntios é uma das mais pessoais do apóstolo Paulo, onde ele abre o seu coração e aonde ele expõe os seus medos, os seus temores, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas expectativas. E aqui ele começa o texto dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Nós não sabemos o que foi. Seríamos desonestos com o texto se nós citássemos uma ou outra tribulação das diversas que ele cita nas suas cartas, porque nós não sabemos qual ao certo é. Mas sabemos que ele sofreu muito. Um pouco mais adiante, nessa mesma carta aos Coríntios, ele diz que ele foi 3 vezes açoitado em praça pública, ele foi espancado com varas, ele foi apedrejado quase até a morte. Será que foi aí? Não sabemos. Mas o certo é, ele passou por situações terríveis. O fato de nós pertencermos ao povo de Deus, o fato de nós estarmos debaixo da graça de Deus, não nos livra de ter problemas. E eu creio que cada um de nós que aqui estamos, podemos assinar isso embaixo. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos situações que nos tiram sono. Todos nós enfrentamos angústias. Todos. O fato de alguém estar debaixo da graça de Deus não diz nada a respeito de ser isento de passar dificuldades. Queira você estando na igreja ou não, seja crente ou não, todos enfrentamos situações que tiram o nosso conforto, tira a nossa paz. O que nos basta é saber que as tribulações também afligem aos fiéis. Não é somente os pecadores, os mais ou os menos, todos. Até alguém fiel como Paulo enfrentou duras provações. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra é: as tribulações, às vezes, levam os filhos de Deus a perderem a esperança de escapar com vida. Não é o que Paulo afirma ali? Ele diz assim, está falando a respeito das tribulações que ele enfrentou ali na província da Ásia, e ele diz assim, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, a situação que Paulo enfrentou levou ele a perder a esperança totalmente. Ele já tinha decretado para ele
a própria morte. A única coisa que ele via ao olhar para frente era a morte. Ele não tinha o que fazer, ele não era mais capaz de fazer qualquer outra coisa. E é interessante que a falta de esperança surge quando os nossos olhos estão voltados à nossa capacidade de suportar tribulações, e não à graça de Deus que nos liberta. E Paulo ele foi muito claro. Ele perdeu a esperança. Ele sabia que o que esperava ele era a morte. Porque ele estava olhando para a sua própria capacidade de administrar as dificuldades. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso ainda? Primeiro, que as tribulações também fazem parte do povo de Deus. Segundo, é que às vezes essas tribulações tiram a nossa esperança quando olhamos para a nossa capacidade. Mas o bom de tudo é que essas tribulações têm o propósito de eliminar a autoconfiança e desenvolver a dependência de Deus. O que a tribulação deseja fazer comigo e com você. E eu creio que fez com o Fábio e com cada um daqueles que deram testemunho aqui na frente. Eliminar o que o Fábio disse, o eu. Eliminar aquela atitude que nós temos de achar que podemos resolver todas as situações que surgem em nossas vidas pela nossa própria capacidade. Até que Deus nos leva num ponto tão fundo lá do poço, que a gente olha para cima e entende. Com as minhas próprias forças eu não sou capaz de sair. Eu preciso de alguém maior do que eu. E foi o que Paulo diz ali no texto. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Quem nunca passou por uma situação de extrema dificuldade, de medo, de impotência, de não poder fazer nada diante daquilo que está ali acontecendo, talvez nunca tenha percebido o cuidado de Deus e o amor que Deus tem por sua vida. Somente quando nós estamos numa situação assim como Paulo esteve, desistindo da própria vida, falando, daqui eu não saio, é que nós podemos perceber o amor e o cuidado de Deus. E quanto mais difícil a situação, parece que mais carregado no colo nós nos sentimos durante a travessia dessa tribulação, desde que eu e você aprendamos o que Paulo aprendeu. A não confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que mais pode tirar o nosso sono? O que mais pode trazer angústia e medo ao nosso coração do que a morte? Mas Paulo sabia que, mesmo morto, Deus era capaz de ressuscitá-lo. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus era capaz de ressuscitá-lo. Por isso, a fé dele não estava nas suas próprias capacidades, mas no poder de Deus que o sustentava. E eu e você, a maior lição que podemos aprender quando passamos por tribulações é a não confiar na nossa fragilidade, mas sim na onipotência do nosso Deus, que é capaz de nos tirar de qualquer situação, até mesmo nos levantar da morte, assim como Paulo acreditava que era possível. Quanto maiores as dificuldades, quanto menos condições de interferência humana, maior será o prazer de experimentar a ação graciosa de Deus sobre as nossas tribulações, a fim de que possamos abandonar a nossa autossuficiência e desenvolver uma dependência cada vez maior no amor e no cuidado divino. Quanto mais no fundo do poço, mais eu e você temos a chance
de olhar para cima e clamar para aquele que pode nos tirar de toda e qualquer tribulação. Paulo, ele desejava servir a Deus com a sua própria vida, a ponto de até mesmo experimentar a morte se isso fosse necessário. Mas uma coisa era certa: ele não confiava daquele ponto para frente em si mesmo, mas em Deus. Vocês notaram o perigo? Que até mesmo um homem de Deus, fiel como Paulo, é capaz de confiar nas suas próprias forças e não no poder de Deus. E Deus levou ele a uma situação extrema, além das suas capacidades, para que ele desistisse de querer fazer algo e confiasse em Deus. Essa é uma grande lição que podemos aprender a respeito das tribulações. Esses dias eu falei, se alguém esteve aqui, lembra o que é a tribulação. A tribulação, ela veio para a nossa língua através dessa palavra tribulum, e tribulum é esse instrumento que era passado em cima do trigo para separar a palha do próprio grão, a fim de que esse grão ficasse pronto para ir para o celeiro. Logo, nós devemos entender que tribulação é um instrumento de Deus que Ele usa sobre as nossas vidas para tirar toda e qualquer palha, para nos preparar para ir para o celeiro celestial. Ou seja, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma situação difícil hoje, não olhe com desdém para ela, mas passe a perguntar: Deus, aonde o Senhor deseja levar o meu coração? O que o Senhor deseja tirar da minha vida para eu estar sendo moído, assim como o trigo? E é com certeza, Deus deseja tirar algo que impede a glória dele de brilhar em nós. Então, se você notar o que aconteceu com os amados que deram testemunhos, os problemas que eles enfrentaram focou a visão deles no amor e no cuidado de Deus. Talvez a falta de fé, talvez o orgulho, talvez a independência. E quando Deus nos leva para uma situação que nós ficamos de mãos amarradas, sem poder fazer nada. Hoje eu e Paulão estávamos no Hospital do Coração e nós, entrando, falávamos sobre que ali acontece coisas que a pessoa tem que parar para refletir. Porque a vida dela está à mercê de Deus. Ali ela entra numa UTI e ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Ela está nas mãos das pessoas que estão ali, mas principalmente nas mãos do Criador. E às vezes Deus nos leva para situações extremas, para que eu e você deixemos de confiar naquilo que somos capazes, a fim de poder experimentar o amor e o cuidado dele enquanto passamos por essas situações difíceis. Portanto, não reclame das situações que estão incomodando a sua vida. Ao invés de reclamar, pare para pensar o que Deus deseja me ensinar. Aonde Deus deseja me levar. E com certeza, você verá no final dessa tribulação que você estará mais próximo de Deus do que antes de passar por essa experiência difícil. Mas Paulo também nos ensina mais uma lição. O sofrimento é um instrumento aperfeiçoador daqueles que estão a caminho do celeiro celestial. Deus usa as tribulações para melhorar você. Vai conversar com as pessoas que deram testemunho. Pergunta se elas
Pergunta para as pessoas que convivem diretamente com elas, se elas são melhores agora, depois da tribulação ou antes. E você vai ver que essas pessoas, pela graça de Deus, foram melhoradas. Elas foram aperfeiçoadas. Deus tirou algumas coisas da vida delas para que elas pudessem ver a graça de Deus agindo sobre elas. Conversa com essas pessoas. Outra lição que nós aprendemos nesse texto é: as tribulações não são maiores que o Deus que pode nos libertar. Independente do que esteja envolvendo a sua vida nessa noite, saiba, você tem um Deus que é maior do que qualquer problema que você está enfrentando. Às vezes nós falamos para Deus que temos um problema grande. Ao contrário, é falar para o nosso problema que o nosso Deus é grandioso. Seja lá o que for, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê que nós temos um Deus que primeiro criou todas as coisas. E além de criar todas as coisas, é um Deus que continua sustentando todas as coisas pela força do seu poder. E ele também diz que todos os dias da nossa vida já estão escritos no livro dele. Salmo 139 fala um pouquinho dessa grandeza desse Deus, que te sonda. Sabe quando você senta, quando você levanta. Ele sabe profundamente o que vai no seu coração. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus desejos. Ele sonda. Ele esquadrinha. E eu gosto dessa palavra esquadrinhar, que eu lembro de uma técnica de transferência, de fazer desenho, que você pode aprender na escola, que eu não sei quantos é dessa época, que você pegava um desenho pequeno e quadriculava ele, né, esquadrinhava ele, e depois você pegava uma folha grande para transferir cada parte para a outra folha, de maneira que você conseguisse fazer um desenho grande. E quando diz que Deus esquadrinha, é assim, ele vê cada parte da sua vida, cada parte do seu coração, cada parte dos seus pensamentos. Ele conhece cada passo da sua vida e ele também sabe qual é a sua maior necessidade. E ele promete suprir todas as nossas necessidades. Entendam, necessidades não são desejos. Necessidades são coisas que, se não forem supridas, trarão fim à sua existência. O desejo não. Se você chegar numa tribo isolada lá no meio da Amazônia, que nunca teve contato com a civilização, e perguntar quem ali tem o desejo de comer um chocolate, eles nem sabem o que é chocolate. Então, a necessidade, ou melhor, o desejo só é sentido quando você tem um prévio conhecimento de algo, você já experimentou, então você tem desejo demais. Mas agora, a necessidade é diferente. Por exemplo, você pode nem saber que é diabético, e está comendo açúcar, está se envenenando e o seu corpo está necessitando. E se você não tomar insulina, você vai morrer. Então, necessidade é algo que trará fim à sua existência se não for suprida. O desejo é apenas, talvez, a sua carne desejando mais do que aquilo que você precisa. Mas sabemos, nós temos um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. E Paulo diz, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Pensava lá hoje na UTI, na senhora que estava ali deitada. Tem situações que você ou confia em Deus, ou
confia em Deus. Não tem outra solução. Ou você entrega a sua vida e essa é a dificuldade para Deus cuidar, ou você fica carregando o fardo sem ter solução. Logo, o melhor é fazer como Paulo. Confiou em Deus, que o livrou e que continuaria livrando a ele. E eu creio que todos nós já tivemos experiências de livramentos de Deus. E nós vimos aqui testemunhos maravilhosos de livramentos. Esse mesmo Deus pode operar na situação que você está vivendo e transformá-la. Mas eu creio que antes de transformar a situação, Ele quer transformar você mesmo. Deus está muito mais preocupado na forma como você reage à situação do que com o próprio sofrimento que você está vivendo. Entenderam? Ele está muito mais preocupado com a sua reação do que com a própria situação em si. Às vezes nós queremos que Deus elimine o problema, mas Deus está querendo, não, eu quero que você seja transformado através do problema. E talvez ele só vai terminar quando você, primeiramente, for transformado, chegar aonde ele deseja. Ele quer trabalhar nas nossas vidas através das dificuldades que vivemos. A quinta lição que nós aprendemos aqui é: as tribulações podem ser vencidas pelo favor de Deus em resposta às orações da igreja. E aqui eu chamo a atenção da nossa igreja. Nós poderíamos ser muito mais abençoados, uma igreja muito mais impactante, uma igreja muito mais atuante, uma igreja muito mais influente na cidade e na vida da nossa comunidade, se nós fôssemos uma igreja de oração. Quantos ficam assistindo novela? Quantos ficam em casa fazendo nada? Enquanto tem 5 irmãos aqui na quinta-feira orando. E aqui Paulo está dizendo que ele foi salvo de perigo de morte por causa das orações da igreja. Nós estamos dormindo no volante. Nós estamos brincando de crentes. Nós não estamos levando a sério o ministério que Deus deu para nós nessa comunidade. E o texto é muito claro. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Quantos problemas poderiam já ter sido sanados para a nossa igreja se nós orássemos mais? Quanto tempo isso aqui está construindo? 15 anos? Por que será? Vamos ficar mais quantos anos precisando de uma construção? E você está disposto a fazer o quê? Você está disposto de estar quinta-feira aqui intercedendo pela sua igreja? Está? Nós vamos ficar mais quanto tempo esperando um milagre acontecer? Sendo que o maior milagre que Deus quer fazer é no seu coração. Quer que você tenha primeiro um compromisso com Ele, para que depois Ele possa despejar a graça dele na sua vida, porque Ele vai ter plena certeza de que você não vai desperdiçá-la. Para que você quer ser abençoado? Para voltar para a mesma vidinha que você tinha antes da tribulação? E Paulo ele é muito claro. As tribulações podem ser vencidas pelo favor de Deus em resposta às orações da igreja. Enquanto a igreja orava, ele estava sendo liberto de tal perigo de morte. Deus nos deu um tesouro, que é poder falar com Ele através da oração. E nós negligenciamos o maior tesouro que Ele nos deu para enfrentarmos as dificuldades. Como o relógio lá é 8h20, eu creio que eu posso... Então, Filipenses diz assim:
Olha só o poder da oração. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: o que é que está ocupando o seu coração? O que está afligindo o seu coração? O que está tirando a sua paz? Ao invés de você ficar maquinando uma forma humana de resolver isso, sabe o que você pode fazer? Ore. Ore. Porque se você orar, o que é de mais maravilhoso que pode acontecer é o quê? O texto diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que você não consegue explicar por quê, passando por tantas dificuldades, você ainda consegue ter paz. O seu coração ainda está sossegado. E ele diz: essa paz que excede o entendimento vai guardar os seus corações e as suas mentes. Com o coração a gente acostuma falar que nós sentimos, ou seja, Deus vai guardar os seus sentimentos. Ansiedade é pensar, é sentir errado a respeito de uma situação. E ele diz também que vai guardar a sua mente, aonde a gente pensa. Sentir e pensar errado a respeito de uma situação que não está no nosso controle produz ansiedade. E se você não quer andar ansioso por coisa alguma, ore. E essa paz de Deus vai guardar o seu coração em paz e a sua mente em paz, para que você possa descansar enquanto Deus trabalha na sua vida através dos problemas que você está enfrentando. Por isso, o desafio: ore. Venha orar. Ore na sua casa. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus. Sem a face de Deus, nós não somos capazes de enfrentar e vencer as tribulações que enfrentamos. Não há dificuldade no mundo que não esteja ao alcance da oração. E por fim, a gente olha para esse texto e vê as tribulações vencidas em respostas às orações do povo do Senhor produzem ações de graças a Deus. E nós vimos aqui 4 irmãos testemunhando da graça de Deus sobre a vida deles. E eu creio que se nós intensificarmos as nossas orações, nós vamos ter muitos outros pedidos de ações, ou melhor, muitas outras ações de graças sendo dadas a Deus em respostas das nossas orações. Precisamos orar. Precisamos dobrar o nosso joelho. Precisamos ter um compromisso com o culto de oração, com a reunião de oração, com a nossa agenda de oração. Nós precisamos colocar os nossos irmãos diante de Deus, porque eles estão colocando nós diante do Senhor. Imagina se todos nós orarmos um pelos outros, quantas pessoas estarão orando por você diariamente? Ou você é do tipo crente 6 horas? Conhece? Não é 6 horas da tarde, é 6 oram por mim? Só os outros que oram por ele não ora por ninguém. Gente, a oração está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. E muitas das nossas dificuldades não são resolvidas por causa que nós não temos buscado a face do Senhor. E aqui ele diz: muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Deus responde orações. Você acredita nisso? Quem aqui acredita? Agora eu sou maldoso. De vocês que acreditam, quem estará aqui quinta-feira?
Você que não estará... Você acredita mesmo? Acredita? Porque fé sem obras é morta. Crê na oração, mas não vem orar? Será que você crê na oração? As tribulações que enfrentamos revelam-nos o cuidado de Deus em quem confiamos. Quanto maior a dificuldade que você está passando, maior pode ser o cuidado de Deus experimentado por você. Deus, ele quer cuidar de você. Mas você quer que ele cuide de você? Você quer que ele tire da sua vida as coisas que ele está tentando mudar? Você deseja ser o que ele espera de você? Deus se revela também através dos nossos problemas. Basta eu e você acreditarmos e confiarmos que ele está no controle. A situação pode ter saído do seu controle, mas tem alguém que está no controle do universo, que está comandando também a sua vida. Confie nele. Confie nele. Ele quer levar você para mais perto dele através das situações que você está vivendo. Você crê nisso?